Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sabadão, dia 26 de setembro, nesse momento, 20 horas 34 minutos. A gente chega aqui mais uma vez quarentenado, mas buscando entregar para vocês conteúdo de altíssima qualidade sobre o comportamento do investidor estrangeiro no nosso mercado. Então, quer ficar craque? Eu já faço o convite. Se inscreva no canal, ative o sininho e se você gostar desse vídeo, senta o pé na porta e já deixa o seu like, ajudando a prestigiar o nosso trabalho. Eu gostaria de começar o vídeo de hoje, primeiro, com um agradecimento. Várias pessoas aí no comentário do último vídeo, elogiando a aparição. Teve um, inclusive, que comentou que eu estava parecendo um Lombardi, a gente só conhecia pela voz. Bom, para quem é novo no canal, tudo bem, mas para quem é antigo, dá uma vasculhada aí no canal dos vídeos anteriores. Vocês vão ver que os vídeos lá atrás também eu utilizava uma câmera. Então, de um tempo para cá, eu tirei a câmera para focar só nos dados e agora essa repercussão legal de vocês em relação à câmera, eu voltei. Só que, como a cara de lua é feito pandemia, como todo mundo sabe, né? Já que a gente foi privado de fazer várias coisas, é claro que isso não é desculpa, tudo é questão de foco. Quando a gente tem foco na vida, seja para o trade, seja para qualquer tipo de assunto do nosso métier, a gente consegue sentar o pé na porta para poder se dedicar para poder fazer isso. Bom, eu vou começar o vídeo de hoje comentando aqui com vocês exatamente o gráfico semanal do Ibovespa. Pessoal, dá só uma olhada onde que a gente parou de cair nessa semana. A gente deixou inclusive um pavio no rodapé da região de confusão que estava de 95 a 100 mil. Se você olhar aqui, ó, esse gráfico aqui tem um Fibonacci 95.624 aqui como piso. A mínima dessa semana foi 95.631. Então, basicamente, a gente bateu lá, tomou choque, fechou nos 97 mil pontos cravados durante essa semana. Então, esse ambiente corretivo, o que eu quero deixar vocês alertados, aqui a gente vai colocar aqui os dados dessa semana, para que vocês fiquem atentos nisso daqui. Exatamente, fluxo de longo prazo. Renato, o que é isso? Ativos do Ibovespa, pessoal, aqui no canal, para quem é novo no canal, a gente encara como se fosse um fluxo de longo prazo. Ninguém compra uma ação com prazo de vencimento. Então, nessa semana, as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado compraram quase R$ 1 bilhão em uma semana corretiva. Lembrando que na semana passada também já tinham começado a fazer uma feirinha no nosso mercado à vista. Claro que o fluxo de curto prazo, que é o mercado futuro, o que eles fizeram nessa semana? Bateram e o índice futuro caiu. Dólar tomaram e o dólar subiu. O dólar comercial fechou cotado a 5,55. Agora, muito atento, pessoal, para esse fluxo de longo prazo, ok? Deram uma estancada na semana passada e nessa semana, com o nosso mercado caindo mais, aproveitaram para fazer uma feirinha mais forte. Se a gente for verificar, o nosso mercado caiu menos do que os principais mercados pelo mundo. 2,75 contra 1,31. Bolsas europeias, asiáticas, tudo fecharam com ambiente de correção. As americanas também, salvo a bolsa eletrônica Nasdaq. Inclusive, tem novidade nesse vídeo de hoje para que vocês fiquem atentos, porque vai vir BDR para ser negociado para todos os investidores do nosso mercado. Bom, e o que a gente tem aqui dos 15 mais de compra e venda? Os ativos que eles bateram, 1 bilhão e 300, caíram na média 1,43. Ok, ganharam dinheiro. Só que os ativos que eles tomaram, quase 2 bilhões e 300 de 15 mais, caíram na média 2,45. Portanto, tiveram uma projeção de prejuízo de mais de 36 milhões de reais. É interessante que aqui a gente tem o nosso quadro evolutivo. E olha o que aconteceu, pessoal. Na semana passada eles já tinham tido também uma projeção de prejuízo de 25 milhões. Nessa semana, outra semana com uma projeção de prejuízo de mais de 36. É claro que na semana anterior, essas duas de prejuízo tinham lucrado 90 milhões. Ou seja, e o nosso mercado, como estava caindo, eles estavam lucrando com queda. Agora, o nosso mercado está caindo e o que eles estão fazendo aqui? Eles estão fazendo uma ponta compradora. Eu vou comentar aqui com vocês que no grau de eficiência, pessoal, eles só lucraram 4 índices disponibilizados pelo B3, sendo que o Ibovespa foi a 22ª pior performance. E olha que interessante, onde que eles lucraram? Setor industrial, bateram, caiu, consumo bateram, caiu, imobiliário bateram, caiu e também o índice de fundo imobiliário. Só que é interessante que se a gente olhar
os outros setores que eles tomaram, vocês estão percebendo? Ó, Ibovespa, índice de IBX 100. O que tem de diferente? Vou já de cara mostrar aqui para vocês o nosso quadro evolutivo. Inclusive na semana passada a gente não tinha mostrado para vocês, para não deixar o vídeo muito longo. E nessa semana a gente teve alguma coisa de diferente. Vocês estão percebendo que nessa semana a gente teve só 19 ativos com alta e 58 com baixa. Só que eles tomaram 39 e bateram em 38. Vocês conseguem perceber que vários ativos que tiveram uma semana corretiva, eles estão lá fazendo o quê? Fazendo uma feirinha. E feirinha onde, pessoal? Olha aqui a ação de Petrobras ordinária. Ponta compradora. Claro, Renato, mas olha a preferencial. Sim, a preferencial Petri 4, eles enfiaram a mamona na ponta vendedora. Inclusive caiu mais do que a ordinária. Mas aqui, tirando o Petri 3, olha o que eles tomaram, pessoal. Itaú, Vale, as ações de B3, as ações da Bolsa, Bolu, Via Varejo. O que eles estão tomando? Ativos de peso. E isso daí a gente precisa ficar atento, não só ativos de peso, como vários ativos que não tem tanto peso, que nessa semana tiveram aí uma desvalorização, eles aproveitaram para fazer uma feirinha. Mais uma vez aqui, no nosso canal, a gente não tem nenhuma intenção de fazer com vocês nenhuma movimentação de call de compra e venda em nenhuma hipótese. Inclusive a gente vai rodar aqui para vocês que esse conteúdo ele é meramente informativo. Ele não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, foque sempre opinião própria, com embasamento coerente e nunca, pessoal, nunca use o seu dinheiro, seu devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. E por que eu comento isso? Porque no vídeo da semana passada, o que a gente estava falando com vocês em relação ao investidor estrangeiro e investidor pessoa física? Exatamente esse quadro. A bolsa caindo no curto prazo, investidor pessoa física comprando como se não houvesse amanhã. Isso aqui, para quem faz trade, é caixão. Você está comprando com o mercado caindo. Se você comprar com o mercado fazendo um zigue-zague ascendente, até que vai. Mas um zigue-zague descendente, o que você está levando? Você está levando taca. Enquanto o fluxo do investidor estrangeiro nesse ponto, o que ele está fazendo, pessoal? Vendendo. Então, não seja o pé trocado, conforme a gente comentou no vídeo da semana passada, muito em função, está chegando muito investidor, pessoa física novo no mercado. Renato, mas o meu foco não vai ser trade, vai ser investimento. Perfeito. Se o seu foco for investimento, aí você vai estar alocando em empresas que você vê que tem qualidade e que está com preço descontado. Aí ok. Mas quem faz trade e tem um comportamento desse aqui, pessoal, quebra. É muita gente que você percebe que fulano aí chega lá na notificação, no canal, poxa, dos grupos que eu faço parte, tudo. Ah, não sei o que, eu tô perdendo. Poxa, mas o preço tá com um zigue-zague descendente e você pensou que era só comprar que depois voltava. Isso daí, quando o mercado está em alta, ok. Mas e se o mercado ele dá uma estancada momentânea nessa sequência de alta, que é o que a gente está vendo aqui nessa linha preta? Aí o cara que comprou aqui acha que era só comprar que podia subir para sempre. Aí ele começa a comprar, cai, não vou comprar, cai, não vou comprar, cai, quando vê tá com uma trolha. Aí quando ele resolve vender, porque ele não aguenta mais o prejuízo, o mercado faz um fundo e começa a subir. Sendo que em vez dele estopar lá no início, para não ter esse tipo de sofrência, ele não faz. Pessoal, isso é falta de conhecimento. Eduque-se. Não entre no mercado, no oba-oba, que você vai comprar e vai subir no dia seguinte, você vai ficar rico no dia seguinte. Muitas pessoas entram no mercado financeiro, nesse oba-oba, tomam uma taca do mercado e sai até falando mal do mercado, sendo que na verdade, ela que não teve atitude, ela que não teve planejamento de trade. Tem gente que opera o mercado sem plano de trade. Eu acho um absurdo. Aí, o ativo cai, ele vai e deixa para investimento. Tudo bem, se ele tiver outro recurso, ok. Mas e se for a pessoa que está vindo para o mercado financeiro para tentar ganhar esse conhecimento, para ele começar a tentar ganhar dinheiro? Vai quebrar a conta dele todos os dias. E a gente terminou o nosso estudo em relação ao investidor estrangeiro e também investidor pessoa física
dá só uma olhada. A gente completou na semana passada, que a gente tinha os dados até o dia 18, a B3 soltou pra gente no dia 23, e a gente teve aqui esse estudo desse último gráfico, com 10 semanas a gente teve 49 pregões. Olha quantos pregões o investidor pessoa física acertou o sentido do dia, pessoal. 9 de 49. Dá uma olhada aqui na amostragem anterior, que estava vindo de maio a julho. Acertou 10 de 49. Olha a primeira amostragem que veio de fevereiro até abril. Acertou 7 de 48. Então, a gente colocou aqui, ó, quanto que é a taxa de acerto do investidor pessoa física no sentido do dia. De 147 pregões, acertou apenas 26 deles. 17% de taxa de acerto. Olha o investidor estrangeiro, pessoal. Nessa última leva, a gente teve aqui exatamente, ó, essa movimentação de 147 pregões. O investidor estrangeiro acertou 89 deles o sentido. Mais de 60%. Nessa última leva, 31 de 49. Na leva de maio até julho, 30 de 49. E de fevereiro a abril, 28 de 48. Então, quem que vocês querem ficar do lado? Do investidor que faz a condução do preço, que faz a pressão do preço, ou o participante que não faz a condução do preço? Tem muita gente que está falando, não, mas o investidor pessoa física está entrando na bolsa, tudo jóia, são 2 milhões, 3 milhões, apesar que a própria B3 coloca lá que ela computa o investidor por instituição. Então, se você tiver conta na corretora A e na corretora B, a B3 computa a sua conta nas duas corretoras. E eu conheço muita gente que tem conta pelo menos em duas corretoras, pessoal. Então, se a gente tiver na média 2 corretoras por cada tipo de investidor, esses 3 milhões que a galera está falando, não são 3 milhões, são 1,5 milhão. Então, fique atento. O que é propaganda, o que é oba-oba, o que está te levando para que você entenda onde que você esteja pisando. Não venha para o mercado financeiro com esse ambiente amador. Você vai ser engolido para o mercado sem dó. Não à toa a gente comenta isso daqui, ó. Não é com alegria, não. A gente comenta isso daqui é com pesar. De muita gente com sonho, tomando taca, querendo ser trader. Bota o bumbum na cadeira e vai ralar. Não vem nada de graça, não. Então, se esforce. Beleza, pessoal? Então, vou voltar aqui, ó. Em relação a esse grau de eficiência, olha que interessante. A gente teve esses 4 setores que não tem tantos ativos de peso que a gente mencionou. E eles aproveitaram para enfiar a mamona na ponta vendedora e ganhar nesses setores. Eu vou pegar aqui para vocês, ó, o setor industrial. Eles tiveram a maior projeção de lucros, pouco mais de 14 milhões de reais. Vamos botar aqui o setor de industrial para vocês perceberem aqui, pessoal, como que foi o comportamento deles nesse setor. Tivemos aqui 5 ativos do setor industrial subindo nessa semana. Eles tomaram 3 deles. Alpa 4, Alpargatas, VEG e também Viva. E tiveram uma paulada de ativos que eles andaram com uma ponta vendedora que caíram na semana. Então, a gente teve aqui as ações de Marfrig, BR Foods, JBS, BIF. Inclusive na semana passada, todos eles, com exceção das ações de BR Foods, eles já estavam o quê? Sentando mamona na ponta vendedora. Então, se você é trader, está vendo isso, fique atento para poder vender, se encaixar no seu operacional, sem nunca mensurar a gestão de risco de um trade. Então, é isso que eu falo com as pessoas. No canal, pessoal, a gente não está aqui para poder fazer previsão para vocês. Não existe isso no mercado financeiro. Só que, quando um ativo na semana seguinte começar a subir ou cair, você já sabe como que tem gente grande empurrando ou para cima ou para baixo em relação à movimentação no nosso mercado. Então, nessa semana a gente conseguiu ver aqui, ó, que os ativos do Ibovespa, exatamente a gente teve essa pressão por parte deles em ativos de peso. Só que, olha aqui, Embraer, há quantas semanas a gente fala que só tem ponta vendedora? Mais uma semana de correção. As ações, inclusive, de Gol, pessoal, com a maior queda da semana e eles aproveitando para vender, sendo que na semana passada, inclusive, já estavam vendendo com ativo subindo. Na outra ponta, a gente teve Localiza com a maior alta, quase 12%, não participaram. Na semana passada também, não participaram. Agora, em compensação, a gente teve aqui as ações de Boalu com quase 4% de alta.
As ações de B3 em alta, as ações de Via Varejo em alta. E eles empurrando ativos de peso. Então, muito atento em relação a esse comportamento por parte deles, porque eu vou passar aqui para vocês agora a movimentação deles no mercado futuro. Olha o que eles fizeram no nosso mercado futuro nessa semana. Aqui, a gente consegue perceber que no índice futuro, olha o que eles fizeram, pessoal. Ponta Vendedora Futebol Clube. Cada bolinha dessa aqui é um fechamento de fluxo de uma semana. Na primeira semana, o nosso mercado estava caindo, eles estavam comprando. Aí depois o nosso mercado subiu, eles resolveram vender. Depois eles resolveram comprar, o nosso mercado subiu. Depois eles resolveram vender, o nosso mercado caiu. Venderam mais, o nosso mercado caiu. Na semana passada recompraram alguma coisa, botaram lucro no bolso. O nosso mercado continuou o movimento vendedor, ficou no 0 a 0 na semana. E nessa semana o mercado com uma queda mais expressiva venderam e fizeram uma feirinha no pregão de quinta e sexta-feira. Bem atento em relação a esse movimento. Olha aqui no dólar, pessoal. Começou o contrato, o dólar estava fazendo o quê? O dólar estava subindo, eles estavam sentando uma mão na ponta vendedora. Aí continuaram a vender e o dólar depois, que estava dando uma paulada para cima, corrigiu. Depois eles começaram a comprar o dólar e o dólar teve uma correção, viram que estava errado, começaram a vender, o dólar derreteu. Aí nessa semana o que eles fizeram? Ponta Compradora Futebol Clube e o dólar impulsionou para cima em relação à movimentação do nosso mercado. Eles têm uma expertise muito boa e a gente sempre está comentando com vocês em relação à movimentação deles no mercado futuro. Agora, vou pegar aqui do mercado à vista para que vocês fiquem atentos nesse quadro aqui, pessoal. Esse quadro é bem importante porque, além desse fluxo de longo prazo, a gente viu aí, olha isso daqui. Olha o que eles estão fazendo aqui no nosso setor bancário. É claro que no ano, a grande maioria dos 7 bancos que estão listados aí na B3 em relação ao Ibovespa, eles têm fluxo vendedor. Só que, BPAC, eles já tinham um comprador. Olha o que aconteceu com essa semana. Itube, fluxo anual, já virou positivo. Olha no mês, pessoal, eles estão compradores em Itaú, compradores em Bradesco Ordinário, compradores em Banco do Brasil, compradores em BPAC. Na semana, se a gente for verificar aqui, dos 7, eles venderam só 2. Venderam BPAC, que caiu, e venderam Itaúsa. Inclusive, a gente está comentando com vocês que eles estão vendendo Itaúsa mais do que as ações do Banco Itaú. Tanto é que o Banco Itaú está caindo menos do que as ações de Itaúsa neste mês de setembro. Muito atento nessa movimentação por parte deles no setor bancário, sendo que a gente sabe que tem muito peso no nosso mercado. Se a gente pegar aqui, olha na semana, pessoal, olha as ações de IRB. IRB subiu quase 28%, eles nem aí. Ponta Vendedora Futebol Clube, ela secou praticamente toda a queda que ele estava no mês de setembro, só que eles ainda acumularam fluxo negativo e ainda o ativo cai 79% no ano. E muita gente no AUE. Ah não, mas agora IRB não sei o que. Pessoal, é sempre assim. Todo repique, todo mundo fica, agora. Pronto. O mercado pode tudo, inclusive IRB pode subir, pessoal. E se eles começarem a tomar, melhor ainda. Mas por enquanto, não participaram do movimento. Na semana, compraram B3. E olha que B3 tem fluxo, inclusive, mensal positivo. E tem anual positivo também. E Cielo, que teve mais uma semana de queda, estão começando a fazer uma feirinha de leve em Cielo. Sendo que, no ano, o saldo é negativo. Olha no setor de administração de shopping center. Lembra que a gente estava comentando com vocês que eles tinham fluxo positivo em Multiplan e Iguatemi? E não tinha em BRML? Olha o que eles fizeram nessa semana. Sentaram a mamona na venda de Iguatemi, secaram o fluxo, inclusive, comprador do mês. Sendo que Iguatemi caiu 10% nessa semana. BRML, como ele já tem fluxo negativo, foi só chover no molhado. Mais uma semana de 7 de queda. Então, tem venda alugada. Dá uma olhada. Tem a gestão de risco? Se encaixar no seu operacional, faça o que você achar que faz sentido para você. Aqui, a gente está sendo uma via de te informar onde que os grandes fundos globais estão atuando no nosso mercado. Então, a gente vai rodar aqui para vocês aquele nosso quadro, justamente com todos os ativos, conforme vocês viram aí, que a gente teve exatamente mais ativos de ponta compradora do que ponta vendedora por parte deles. E na semana, aqui nos setores, exatamente, ó, financeiro, olha o que eles tiveram aqui, pessoal. Financeiro e RBR não participaram. Sul América não participaram. Participaram aqui de B3
como a ponta compradora e fizeram uma feirinha em vários outros. Aqui no setor de consumo, Localiza não participaram. Participaram sim de Boa, que subiu quase 4% e também as ações de Via Varejo. No setor de materiais básicos, pessoal, era o setor mais forte do ano. Lembra que a gente ficava comentando com vocês? Sempre de olho onde que tem a pressão e onde que tem os ativos que têm maior movimentação e são mais fortes no nosso mercado. Exatamente nesse setor, o que aconteceu? A gente teve uma movimentação de queda expressiva. Só que por fluxo de quem, pessoal? Por fluxo de local. Por quê? Olha os caras comprando Vale, comprando Gerdau, comprando Klabin, comprando CSN, comprando Suzano, comprando os Minas. Muito atento nessa movimentação que eles fizeram no setor de materiais básicos. Olha o gás e biocombustível, aquele negócio que a gente tinha comentado com vocês. Tomaram a ordinária de Petrobras, que caiu menos, mas bateram sem dó a preferencial da companhia e o ativo com uma queda mais expressiva. Se a gente verificar aqui, lá no setor de serviços públicos, a gente teve alta para as ações de Sabesp e eles nem aí aproveitaram para quê? Para poder vender. Sendo que se vocês olharem o vídeo da semana passada, foi o ativo com maior volume comprador no setor de serviços públicos. Subiu pouco mais de 1%. Nessa semana, o que acontece? O ativo subiu, eles aproveitaram para colocar todo o lucro onde? No bolso. Em relação aos ativos que caíram, fizeram uma feirinha aqui em Elet 3, Energisa, Elet 6 e também as ações de CPFE. Se a gente verificar aqui, olha aqui pessoal, olha as ações de VEG. Nessa semana, o maior volume comprador por parte deles no nosso mercado, sendo que na semana passada eles estavam o quê? Estavam batendo no ativo e nessa semana retomaram compras. E aqui, na outra ponta de venda, na semana passada a gente já tinha visto que Embraer já estava com uma movimentação vendedora e também aqui as ações de Gol, eles atuando aí aonde, pessoal? Numa ponta vendedora dentro do nosso mercado. Aqui no setor de saúde, a gente tinha comentado que ativos que tinham subido, eles não tinham participado na semana passada e nessa semana os ativos que eles não tinham participado aproveitou para quê, pessoal? Para cair. Inclusive aqui, as ações de Intermédica tinham fechado praticamente aí com uma queda de meio na semana passada, nessa semana cai 2. E dá uma olhada nas ações de Fleury, pessoal. Fleury não tinha subido 5,5, inclusive tinha sido o maior volume comprador na semana do dia 11. Na semana passada, Fleury subiu 5, eles aproveitaram para bolso. E nessa semana o que acontece? Fleury cai 6, eles vão lá, feirinha. Lucro no bolso, recomprando tudo. Aqui no setor de telecomunicações, na semana passada não participaram de TOTOS, que subiu, e nessa semana começaram a participar de TOTOS, vamos ficar atentos em relação a esse movimento, sendo que na semana passada participaram do setor de telecomunicações, tanto Vivo quanto TIM, só que nessa semana continuaram em TIM, mas Vivo não quiseram nem saber, ponta vendedora do Futebol Clube, o ativo inclusive caiu menos do que as ações de Vivo e uma pressão vendedora maior por parte deles. O que eu quero agora comentar com vocês para a gente poder encerrar esse vídeo. Bom, a gente está vendo aí, pessoal, que a gente vai ter a negociação dos recibos de empresas americanas que são negociadas no nosso país. Isso vai ser muito legal porque vai permitir ao investidor, pessoa física que não seja qualificado, ou seja, que não tem aquela importância em patrimônio declarado de 1 milhão, ser ligado a alguma assessoria, aquele processo todo, ter a disponibilidade de fazer essa negociação. E olha o que eu trouxe para vocês, pessoal. A gente já tem que começar a acostumar com isso daqui. O que eu fiz aqui, pessoal? Peguei do próprio site da B3 o índice de BDRs. São 54 companhias nessa atual carteira. Inclusive na carteira passada, a gente tinha 308 ativos participantes dos BDRs. A B3 deu uma cortada geral. Então ficaram 54 ativos. E eu já ordenei aqui para vocês do que tem maior peso. E desses 54, se a gente só pegar 20 deles, equivale a 80% de peso. Se a gente pegar 7 deles, equivale a 53% de peso. Então, como é que chama a Apple para você negociar aqui via BDR quando a B3 acabar de fazer esses ajustes finais com as corretoras e permitir a negociação? Você vai digitar lá, AAPL34, é a ação da Apple. Você vai poder comprar por aqui, junto lá no seu home broker, normal.
Microsoft, MSFT34. As ações da Amazon, AMZO34. Alibaba, BABA34. Facebook, FBOK34. Todas têm o 34 na frente, tá, pessoal? No caso da Google, tem o Google 35 e o Google 34. O Google 35 são as ações da Google que não dão direito a voto. É uma classe de ações, inclusive tem menos liquidez nos BDRs, tá? E a classe de ações classe A que dá direito a voto é GOGL 34. Então o Google 34, inclusive, tem mais liquidez em relação ao Google 35. Claro que ainda a liquidez vai muito de player qualificado negociando, mas já adianto para vocês em relação a essa movimentação. Então a gente tem aqui as ações de Walmart, Johnson & Johnson, Visa, Tesla, Nvidia, Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, United Health, que é a empresa de saúde do povo americano, o JP, Walt Disney, Salesforce, pessoal, empresa de software, tá? Tá lá no Vale do Silício, olha aqui, olha a remuneração do ano, já tem 105. PayPal, setor financeiro, Netflix, Intel. Então aqui, ó, tem a participação que eles têm já de valorização no ano de 2020. De todas essas 20 aqui, somente as ações do JP estão caindo no ano. E se a gente pegar aqui, ó, eu peguei exatamente das 15 de maior peso dessas 20, se a gente pegar o setor de tecnologia, 54%. Seguido pelo setor de consumo, 10%, e também aqui no setor financeiro, seguido aqui de 6%. Olha que legal, pessoal, que eu preparei aqui para vocês, para a gente poder ter também isso aqui no nosso conteúdo. Por enquanto, só tá as cotações, semana, mês e ano. Tá vendo, ó? Apple subiu aqui no nosso mercado 7,50. Se você olhar no mercado americano, subiu menos, mas qual que é o benefício que a gente tem? As empresas não são dolarizadas, pessoal? Então a gente tem um benefício da alta do dólar nas cotações dos BDRs. Microsoft subindo 7, Amazon subindo mais de 8. Então você tem aqui a variação do fluxo semanal, fluxo mensal e fluxo anual. Para que vocês comecem, ó, aqui tem o nome de cada empresa. Comece a se familiarizar com isso, caso você tenha interesse de fazer os seus investimentos em empresas americanas através do seu home broker sem precisar de mandar dinheiro para fora. Beleza? Isso daí vai ser muito legal para o investidor pessoa física que está aqui no nosso mercado. Inclusive, a cota vai cair para uma unidade, poder comprar uma ação da Apple, uma ação da Amazon, ou 3 ou 4, não vai ter mais o lote padrão que tinha antigamente, que era 10 ativos em relação ao lote para negociação dos BDRs. Então eles vão reduzir isso para 1, isso vai ajudar também na liquidez. Vamos ver realmente como é que vai ser esse andamento em relação a esse novo produto que a B3 está disponibilizando para os investidores no nosso mercado. Então, dessa forma, pessoal, a gente termina esse nosso vídeo de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês que estão dando esse prestígio para o nosso canal, interagindo em relação ao nosso conteúdo, e mais uma vez, vocês ajudem o nosso canal compartilhando esse conhecimento que a gente deixa com vocês aqui, com muito carinho nas suas redes sociais, para que mais investidores, pessoas físicas, fiquem craques, saibam operar a movimentação do preço. Não fique mais tendo no ambiente de trade, pessoal, um sofrimento desse que a gente está vendo do investidor em relação à movimentação recente do nosso mercado, justamente com o investidor estrangeiro aí navegando com o sentido do preço e o investidor pessoa física tentando sempre ficar adivinhando o fundo do mercado e talvez, se tiver no ambiente de trade, tomando uma taca do mercado e talvez nem volte mais, dependendo do que a pessoa reservou para poder experimentar o mercado. Então, se prepare, invista em conhecimento, invista realmente em você, porque ninguém, no final das contas, vai te ajudar, sendo que se você não se esforçar, nada vem de graça. Eu desejo a vocês um excelente finalzinho de sábado, um ótimo domingo. A gente segue sempre ligado na movimentação do fluxo externo, o fluxo de quem manda, para deixá-los muito informados em relação ao comportamento dos grandes fundos globais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!